Só para complementar, porque, então, no caso, se existir um céu, se existir um depois daqui, quem for bom vai estar lá. Quem estiver fazendo o seu papel, né, cumprindo a sua missão, independente da religião. E o que você tem de informação sobre o outro lado? Isso. Como seria? Tem informação e já... Isso? Estamos conectados, cara. Então, glória! Eu não só tenho a informação, como eu já estive do outro lado. O outro lado, o umbral mesmo, Bezão. Então, vamos lá, para mim não fugir da sua pergunta. A partir do momento que você colhe, né, planta frutos bons aqui, automaticamente o plano, após a matéria, existe o lado da espiritualidade. Então vai ter um outro mundo lá. Esse mundo existe, ele é fato. Existe o mundo da espiritualidade. Porém, vai depender muito da qualidade de vida que você teve nesse plano. Então, nesse plano, você foi egoísta, você matou, você roubou, você destruiu a vida do outro, você fez tudo que não presta. E ainda mais você duvidou de Deus, fez tudo que não deveria fazer. Ao desencarnar, você tem um risco assim imenso de ir para o umbral. O umbral eu já estive lá 2 vezes, né? Uma porque eu pedi informação do meu ex-marido que faleceu e eu não vinha a informação. Eu, sendo médium, não tinha essa informação. E eu queria ajudá-lo. Eu sentia que ele estava precisando de ajuda. Mas eu falei assim, nossa, eu não consigo ter sonho, não consigo ter evidência. E aí, depois de 3 meses após o desencarne, eu fiz esse desdobramento. Eu acordei assim, ele pegando na minha mão, você quer saber onde eu tô? Você é teimosa mesmo, hein? Eu não dei nenhuma informação para você, porque eu não quero que você me veja aqui. Meu príncipe, é como se fosse... Imagine uma Cracolândia, acho que todo mundo já conhece aquele painel, que hoje até está melhor, mas foi muito pior. Drogado, bêbado, um lugar escuro, sombrio, cheira carniça, aquele cheiro, aquele odor muito forte. E ali ele estava vivendo. É ali que ele estava. Eu falei, mas Edson, o que você está fazendo aqui? Eu não quis ir para o plano espiritual. E outra, só você acha que Deus existe. Eu não acredito em Deus. E realmente ele não acreditava mesmo. Então eu vim para cá, eu quero ficar aqui. Ali tinha droga, prostituição, tinha de tudo. De tudo ali tinha. Então, e ali no umbral, o que ocorre? Essas pessoas que não aceitam o auxílio espiritual, automaticamente, ao desencarnar, eles vão automaticamente para ali. Esses são os bem perturbados mesmo. Tem aqueles que desencarnam, não têm a origem espiritual, não teve religião, não teve nada, porém, tem um coração bom. Nunca frequentei igreja, eu nunca tive religião, mas, em compensação, foi uma alma do bem, uma alma que ajudou, que serviu. Não é só o fazer por fazer, mas dentro de si traz essa energia gostosa. Então, esse espírito ele já tinha uma religião dentro dele. Então, ele não praticava nenhuma, mas a própria religião era dele. É válida. Tinha dogmas positivos, Exato. Né? Às vezes o cara não tem nem oportunidade de ter uma religião. Exatamente. Né? Exatamente, meu bebezão, é isso mesmo. Então, quando ele desencarna, vamos lá. Nossa, você viu fulano? Ele desencarnou, ele está agora no templo da espiritualidade, ele está num caminho de luz. E o outro que praticava religião, olha para onde ele foi, ele está perdido. É meio confuso isso, né? Porque imagina aquele que vai na missa todo dia, ou que prega uma palavra todo dia, de repente desencarna e fica perdido. E aquele que não teve religião foi direto, vamos dizer assim, para o caminho do céu, né? Que é um caminho de liderança, um caminho de paz, né? A gente chama um caminho da dádiva da espiritualidade. Por quê? Ele criou a religião própria. É o que você disse agora. Essa reconstrução veio dele. Então, são vários fatores. Na minha opinião, a religião ela serviu para fortalecer aqueles que têm a dificuldade de rezar ou de encaminhar a tua própria vida sozinho. Então, eu não sou contra aquelas pessoas que não querem seguir religião. Tanto que é que eu falo, o seu livre-arbítrio. Né? Porque a religião ela é muito você mesmo o tempo inteiro. E desde que você faça o bem, cultive... você vai estar praticando uma religião da mesma forma. A religião nada é que grupos espirituais que se reúnem com depoimentos, com debates diferenciados, onde fica ali aquela guerra de opinião e onde o conteúdo mesmo são poucos que trabalham nele. Né? Isso é muito reconfortante, eu diria, até, porque eu gosto muito dessa ideia do... o meu avô, antes de morrer, ele falava uma coisa pra mim que eu achava muito legal. Ele falava,
eu não faço nada de religião. Eu tenho um acordo com ele. Ai. E se eu fizer tudo certo aqui, tamo bem. Tamo no acordo, entendeu? E ele não tá errado. É, Ele não estava então. errado, né? E eu sempre gostei dessa ideia. É o acordo entre eu e ele. Não preciso ficar falando com padre nenhum. Tanto é que a minha avó tinha uma ideia de chamar o padre, porque tem uma coisa dos últimos momentos com o padre. Sim. O Isso meu existe avô até ficava hoje. bravíssimo. Ele falou assim: não, eu não rezei, não fui em missa nenhuma. Agora vai, nesses 45 do segundo tempo vai chamar padre. Não, deixa o padre lá, não quero falar com ninguém. O padre tem mais pecado que eu, pô. E ele não tá errado. Então, Ele não tá errado. agora, uma coisa que eu acho muito interessante, que é essa parada do... que todo mundo, eu acho, tem uma curiosidade do outro lado, né? Sim. E- O outro lado é mágico, meu príncipe. E aí, exato. Como que é, o que você... ou se você tem alguma informação, se você... não sei se você foi, como que... você já ouviu alguma coisa? Como que é o outro lado? O outro lado, que nem eu sempre... essas duas viagens que eu fiz espiritual. Do outro lado, o que que acontece? É como se estivesse aqui. Tem todos os padrões, o trabalho são os mesmos. A única diferença é que você não vai ter isso aqui, a matéria. Mas do outro lado, funciona como se fosse a vida aqui na Terra. Não muda nada. Tem os mesmos caminhos. As atividades, é uma vida normal. Só não vai ter a matéria. Mas o espírito, ele tá ali, se lapidando. Tanto que é que quando desencarnam pessoas com perturbações espirituais, tem clínicas, muitas previsões que eu faço de psicografia. Olha, ele tá em cuidados espirituais, ele tá internado, ele tá em coma. Tudo isso dá para saber porque é o mundo que existe do outro lado. Então é uma continuação da vida terrena, né? Porém sem a matéria.